Antes de se chamar Serra Dourada, esse pedaço de chão era apenas um risco no mapa do sertão baiano. Terra de sol que arde na pele, de vento que corta, de gente teimosa que aprendeu com a própria poeira a arte de não desistir. Lá atrás, quando a Bahia ainda parecia maior que o mundo inteiro, esse lugar atendia por outro nome: São Gonçalo. Um povoado simples, perdido entre Correntina e Santana dos Brejos. Meia dúzia de casas de barro, um cruzeiro de madeira, uma igrejinha pequena e uma serra enorme vigiando tudo em silêncio. O povo vivia de gado, de roça pequena, de reza forte. Homem saía antes do sol nascer. Mulher segurava a casa com um punho firme. Menino corria descalço no terreiro, livre como o vento. Ninguém imaginava que um dia aquele lugar ia virar cidade, muito menos que ia ganhar um nome bonito, brilhando no papel oficial: Serra Dourada. Mas sabe, toda cidade nasce de 3 coisas: terra, conflito e coragem. Aqui não foi diferente, não. E olha, essa história que eu vou contar para você agora não é feita só de datas e documentos, não. É feita de gente. Gente de verdade. Gente que suou, que chorou, que brigou, que acreditou. Gente que deixou o nome gravado nessa terra. Então, respira fundo, porque a gente vai voltar mais de 140 anos no tempo, para entender como um povoado esquecido no meio do sertão virou a Serra Dourada que existe hoje. E antes de continuar, se você quer que eu conte a história da sua cidade com esse mesmo carinho e respeito, deixa aqui nos comentários o nome dela. Porque aqui, no Cidade e Sua História, quem brilha de verdade sempre é a cidade. Agora, vamos voltar para a história. No fim do século XIX, por volta de 1885, São Gonçalo já não era mais só um punhado de casas esquecidas no meio do nada, não. Era território, era disputa, era tabuleiro de poder, era jogo de homens grandes. E no sertão daquela época, poder não vinha de voto nem de lei escrita. Vinha de terra, de gado, de quantos homens seguiam as ordens e de quanto medo você conseguia plantar no coração dos outros. De um lado desse tabuleiro, Tenente-Coronel Norberto Nunes da Silva. Liderança forte em São Gonçalo, homem de palavra dura, olhar que não desvia e uma lealdade feroz ao povo que confiava nele. Do outro lado, Coronel Francisco Joaquim Flores, mandando e desmandando em Santana. Homem acostumado a ser obedecido sem questionamento. Poderoso, temido e orgulhoso demais para aceitar qualquer desafio à sua autoridade. Os dois não brigavam por cerca de arame, nem por vaca perdida no pasto, nem por dívida de feira. Brigavam pelo que era mais valioso naquele tempo: influência sobre o povo e domínio sobre a terra. E essa briga ia marcar o destino de São Gonçalo para sempre. Era fim de tarde numa quinta-feira qualquer. Na pracinha de São Gonçalo, sob a sombra de uma árvore retorcida pelo tempo e pela seca, um grupo de homens se reunia. Alguns sentados, outros de pé, encostados no tronco, chapéu na cabeça, cigarro de palha na boca, olhar desconfiado para o horizonte. No banco de madeira gasto pelo tempo, o tenente-coronel Norberto observava o movimento com atenção. Chapéu na testa, mãos cruzadas, olhar pesado que falava mais que qualquer palavra. Ao lado dele, seu Nivaldo, vaqueiro magro, de pele curtida pelo sol, mãos calejadas, fala arrastada e sotaque carregado do sertão. Seu Nivaldo olha para o lado, confere se ninguém está ouvindo,
e se inclina para perto do coronel. Ô, coronel, o povo tá dizendo que seu Frô, lá de Santana, tá rondando pras bandas daqui, viu, senhor? Dizem que ele quer mandar aqui também, que tá fazendo pressão pros homens grandes lá da capital. Olha aqui, Nivardo. Quem cuida dessas terras é quem pisa nesse chão todo dia de Deus, viu? Quem conhece cada curva desse rio, cada árvore dessa serra, cada família que mora aqui. Esse povoado cresceu no suor dessa gente. Não foi em papel assinado lá longe, não, senhor. Nem em gabinete com chão frio e homem de terno que não botou o pé na poeira, não. É, senhor, mas o senhor sabe como é que é, né? Quem manda em Santana acha que manda no mundo todo. Acha que pode entrar em qualquer lugar e botar a ordem do jeito que bem entende. Então, os que ele venha, uai. Aqui, ele vai encontrar resistência, viu? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os homens ao redor trocaram olhares. Ninguém falou nada, mas todo mundo entendeu. A linha tinha sido traçada na areia. E no sertão, quando a linha é traçada, não tem volta. Do outro lado, a 15 léguas de distância, em Santana dos Brejos, o coronel Francisco Joaquim Flores reunia os seus aliados numa varanda ampla e bem cuidada, cercada de pilastras brancas, piso de cerâmica importada, cadeira de balanço de madeira nobre, símbolo claro do poder que ele cultivava com mão de ferro. A distância entre São Gonçalo e Santana não era só de léguas na estrada de chão batido, era de projeto, de orgulho, de visão de mundo. Santana se via como a mãe, a protetora, a dona do destino de todos os povoados ao redor. São Gonçalo queria ser filho emancipado, e essa diferença de visão ia explodir mais cedo ou mais tarde. Esse povoado de São Gonçalo só existe porque Santana é mãe generosa, viu, meu filho? Se eu quiser, eu corto as verbas, corto a proteção, corto o respaldo político, e aquele lugar volta a ser o que sempre foi: mato, poeira e solidão. Não tem prefeito, não tem juiz, não tem nada. Tudo passa por aqui, por mim. Ô, Coronel Frô, o senhor é quem sabe das coisas, viu? Mas estão dizendo por aí que o povoadinho de lá tá crescendo olho, sabe como é que é? Querendo voz própria, essas coisas, dizendo que querem fazer suas próprias decisões. Voz própria? Homem, pelo amor de Deus! No dia que cada lugarzinho quiser ser dono do próprio destino, a desordem toma conta desse sertão todinho. É melhor eles lembrar bem de onde vêm, de quem protegia eles, dos bandidos, dos conflitos, de tudo. Sem Santana, aquele povo não é nada. É verdade, coronel, mas e o Norberto? Ele não parece homem de baixar a cabeça fácil, não. Norberto é teimoso, mas teimoso sem apoio político é só barulho. Deixa ele latir. Quando precisar, eu corto as pernas dele. Entre 1885 e 1887, o que parecia só briga de discurso foi crescendo feito erva daninha. Crescendo devagar, mas crescendo. Uma palavra atravessada aqui, um gesto desrespeitoso na feira ali. Homem que não cumprimenta outro quando se cruzam na estrada. Silêncio pesado quando os nomes são mencionados. Família que deixa de visitar família por lealdade a um ou ao outro lado. E no sertão todo mundo sabe, quando o orgulho entra no jogo, é a terra que sofre. Quando o coronel briga, é o povo que sangra. Quem sentia o peso real desse conflito não eram os coronéis sentados nas varandas confortáveis. Não eram os aliados políticos discutindo estratégia com copo de cachaça na mão. Era o povo lá embaixo. Gente simples, gente que só queria acordar cedo,
trabalhar em paz, criar os filhos, plantar sua roça, rezar seu terço, mas quando os poderosos brigam, o chão treme para todo mundo. Na porta de casa, uma casa simples de taipa, com telhado de palha, Dona Filó assistia aos rumores chegando como vento ruim anunciando tempestade. Ela era uma daquelas mulheres que seguram o mundo nos ombros sem fazer alarde. Viúva jovem, mãe de 3, rezadeira respeitada, parteira, conselheira, o tipo de mulher que todo povoado tem e que ninguém consegue viver sem. Oh, meu Deus do céu! Não basta a seca que já castiga a gente há quase 2 anos. Agora é homem grande brigando por mando, por poder, por coisa que a gente nem entende direito. Quem sofre no fim das contas é sempre a gente, viu, Nivardo? Sempre foi assim, sempre vai ser. É, Dona Filó, quando o coroné briga, é no lombo da gente que o chicote estrala. A gente que não pode comprar nada na venda porque os homens cortaram o crédito. A gente que não consegue vender o gado porque fecharam a feira. A gente que fica no meio, sem saber para que lado ir. Sempre foi assim, uai. Desde que o mundo é mundo. Eu só peço uma coisa, Nossa Senhora das Graças, meu filho. Que não vire sangue, que não vire guerra, que não vire morte. Porque sertão, quando esquenta demais, não esfria fácil não, senhor. Quando o primeiro tiro sai, ninguém mais controla aonde a bala vai parar. E Dona Filó tinha razão de ter medo. O sertão daquela época estava cheio de histórias de conflitos que começaram pequenos e terminaram em tragédia. Família contra família, povoado contra povoado, sangue que manchava a terra por gerações. Em São Gonçalo, as crianças percebiam a tensão no ar, mesmo sem entender. Os homens andavam armados o tempo todo, as mulheres rezavam mais, o comércio diminuía, a desconfiança crescia. Durante 2 anos longos, a tensão ficou no ar, pesada, sufocante, como nuvem carregada que não chove, não vai embora. O povo fazia feira, plantava, casava, batizava, rezava, continuava a vida, mas todo mundo sabia, a qualquer momento, uma decisão errada, uma palavra mal colocada, um gesto mal interpretado poderia mudar o destino de São Gonçalo para sempre. Na pracinha, depois da missa de domingo, o assunto era um só. Ô, compadre, e agora a gente fica do lado de quem? A gente fica do lado da nossa família, rapaz. Do nosso chão, da nossa gente. Mas e se virar briga, compadre? E se os homens resolver pegar em arma? Então, se a gente reza para Deus iluminar a cabeça dos homens grandes, porque a nossa não tem poder nenhum. E era exatamente isso. O povo não tinha poder de decisão, só tinha poder de sofrer as consequências. Em 1887, depois de quase 2 anos de tensão crescente, depois de muita negociação nos bastidores, pressão de todos os lados, cartas trocadas, intermediários correndo de um lado para o outro, conversas duras, ameaças veladas, recados atravessados, veio o que ninguém esperava. Os 2 coronéis decidiram sentar à mesma mesa. A notícia correu o povoado como fogo em capim seco. Norberto e Flores vão se reunir, vão tentar fazer as pazes. Ou vão declarar guerra de vez. Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Mas todo mundo sabia que aquele encontro ia mudar tudo. O lugar escolhido foi uma casa simples, mas neutra, numa região entre São Gonçalo e Santana. Território de ninguém. Terra de paz. Um salão pequeno, com paredes caiadas de branco. No centro, uma mesa de madeira pesada marcada pelo tempo e pelo uso. 2 cadeiras de cada lado. Uma janela aberta deixando entrar a luz dourada do fim de tarde.
De um lado da mesa, o tenente-coronel Norberto Nunes da Silva. Chapéu nas mãos, olhar firme, postura ereta, silêncio que ocupava o espaço. Do outro lado da mesa, o coronel Francisco Joaquim Flores, bengala ao lado, mãos cruzadas sobre a mesa, expressão fechada. Ao fundo da sala, observando tudo em silêncio respeitoso, Padre Anselmo, homem de Deus, homem de bom senso, e a única pessoa que os dois coronéis respeitavam o suficiente para aceitar como mediador. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Nenhum dos dois queria falar primeiro. Nenhum dos dois queria parecer fraco. Foi o Padre Anselmo quem quebrou o gelo. Senhores, antes de qualquer palavra de vocês dois, eu preciso dizer uma coisa. O povo não aguenta mais viver nesse fio de navalha. Tá todo mundo com medo do que pode acontecer. Com medo de perder tudo. Com medo de morrer. As mães estão chorando de noite pedindo a Deus que protegeu os fios. Os homens estão dormindo armados. As crianças estão crescendo com medo no coração. A terra precisa de paz, senhores. E paz só existe quando o homem grande aprende a ouvir o outro, viu? Então eu peço, deixem o orgulho do lado de fora dessa porta e vamos conversar como homem que quer o bem dessa terra. Padre, eu não estou aqui para pedir desculpa para ninguém, não. Santana sempre foi a cidade-mãe, sempre deu respaldo, sempre protegia. E eu só quero o que é de direito de Santana, o que sempre foi nosso. Não é justo que um povo pequeno queira se levantar contra quem sempre ajudou. E eu, Coronel Flores, tô aqui para deixar claro uma coisa. São Gonçalo não é curral de ninguém não, viu, senhor? Aqui tem gente de verdade. Tem família, tem trabalhador, tem história, tem futuro. E esse futuro não pode depender da boa vontade de homem que mora longe e não conhece a realidade daqui. A gente não quer brigar, não quer guerra, não quer sangue. A gente só quer respeito. Senhores, o futuro dessa terra não vai ser escrito só pelo querer de vocês dois, não. Não vai ser decidido aqui, nessa mesa, nessa sala. Vai ser escrito por essa gente simples, que levanta quando ainda está escuro, que reza de joelho no chão duro da igreja, que trabalha de sol a sol sem reclamar, que aguenta a seca sem plantar, que não desiste. Se São Gonçalo crescer e prosperar, Santana cresce junto com ela. Mais comércio, mais movimento, mais vida na região toda. Mas se Santana sufocar São Gonçalo com mão pesada, perde junto também. Perde a confiança, perde o respeito, perde a união que faz o sertão forte. Tá na hora de entender uma coisa, senhores. Essa terra não é troféu para ninguém guardar no armário. Não é medal para pendurar no peito. É casa, é lar, é vida da gente que mora aqui. Os dois coronéis se olham por longos segundos que pareciam horas. Nenhum pisca, nenhum desvia o olhar. O orgulho ainda pulsa nas veias, mas algo mudou no ar daquela sala. Algo maior que o orgulho, algo mais forte que a teimosia. A consciência de que a história estava assistindo. Muito bem, então-se, que São Gonçalo tenha o espaço que merece, viu? Que cresça, que prospere, que faça o seu caminho. Mas que não esqueça que Santana sempre vai ser a cidade que deu respaldo nos tempos mais difíceis, nos tempos de seca, nos tempos de briga, nos tempos de precisão, e que Santana
Respeite o povo que mora aqui, sem cabresto, sem humilhação, sem tratar a gente como gado. A gente reconhece o passado, mas a gente quer construir o futuro, com dignidade. Os dois homens se levantam. Lentamente. O padre Anselmo observa, com as mãos entrelaçadas, rezando em silêncio. Os dois coronéis estendem a mão. O aperto é seco, firme, sem sorriso, sem abraço, mas é paz. Não era amizade, não era amor, mas era trégua, era respeito, era o começo de algo novo. Que Deus abençoe essa decisão, senhores, e que essa paz dure para sempre. Aquele aperto de mão não foi começo, nem foi fim, mas foi a brecha que o destino precisava para começar a escrever uma história diferente. São Gonçalo ganhou respiro, o povo ganhou fôlego, e aos poucos, muito aos poucos, a ideia de crescer, de se fortalecer, de ter voz própria, deixou de ser só sonho distante e começou a virar caminho. Os anos passaram. 1888, 1889, 1890. O acordo entre Norberto e Flores se manteve, mesmo que tenso. São Gonçalo foi crescendo devagar, ganhando mais casas, mais comércio, mais gente. Até que em 30 de novembro de 1898 veio uma notícia que ninguém esperava. Por decreto oficial, o nome do povoado ia mudar. Deixaria de ser São Gonçalo e passaria a se chamar Penamar. Ninguém sabia ao certo de onde vinha esse nome. Alguns diziam que era homenagem a uma família antiga da região. Outros falavam em referência geográfica, algo relacionado ao relevo. Tinha até quem dissesse que foi escolha aleatória de algum funcionário público em Salvador que nunca tinha pisado ali. O que importa é que o nome mudou, oficialmente, no papel. E na praça a notícia chegou misturada com estranheza e até com piada. Oxe, meu filho, que nome mais esquisito é esse, Nivaldo? Não tem nada a ver com a gente, não tem? Sei lá, dona Filó, se era para mudar, podia ter botado logo Serra Bonita, Terra Boa, Lugar Abençoado, sei lá eu. Agora, Penamar? Pareceu até nome de remédio de farmácia, mulher. Remédio para dor de barriga. Ah, meu filho, no fim das contas, o que vale mesmo é o chão debaixo dos nossos pés. Pode chamar de Penamar, de São Gonçalo, de Brejo do Fim do Mundo. Quem faz o nome de verdade é a gente que mora, é a gente que fica, é a gente que cuida. Nome no papel é uma coisa, mas a história de verdade é feita pela gente. É isso mesmo, dona Filó. A senhora falou tudo. E dona Filó tinha toda a razão do mundo. A caneta oficial mudava o nome no papel, no documento, no mapa. Mas o chão era o mesmo. A serra continuava lá, firme, imponente, recortando o horizonte como sempre esteve. O povo acordava cedo, plantando, criando, rezando, casando, batizando, enterrando, continuava vivendo. E o tempo trabalhando em silêncio, como sempre fez, moldando, transformando, preparando o futuro. 2 anos depois da mudança de nome, em 1900, veio outro marco importante na história daquele lugar. O povoado foi elevado à categoria de distrito, ainda ligado administrativamente a Santana dos Brejos. Pode parecer pouco, mas não era. Não era emancipação ainda, é verdade, mas era um passo grande. Significava reconhecimento.
Significava que aquele pedaço de terra tinha peso, tinha importância, tinha voz, mesmo que ainda pequena, mas tinha. Significava que Penamar existia oficialmente no mapa administrativo da Bahia. A notícia foi comemorada na pracinha depois da missa de domingo. Não teve grande festa, o povo era pobre demais para isso, mas teve alegria, teve esperança, teve orgulho. Viu, dona Filó? Agora nós é distrito. Não sei nem direito o que é isso não, mas parece chique, não é? Distrito? Ó que coisa! Para mim, meu filho, o que importa mesmo é ter saúde, ter chuva no tempo certo e ter paz. Mas, se o povo lá de riba tá reconhecendo a gente, tá vendo que aqui tem gente trabalhadora, gente de fé, já é alguma coisa, né não? Já é um passo. E caminhada longa se faz de passo em passo, meu filho. A senhora sempre sabe as coisas, dona Filó. Sempre sabe. Distrito, sim. Cidade, ainda não. Mas a semente estava plantada e bem regada. Regada com suor, com fé, com teimosia, com a certeza silenciosa de quem sabe que o futuro vai chegar. Entre 1900 e 1962, passaram-se 62 anos, mais de 6 décadas. E o tempo fez o que ele sempre faz. Testou, moldou, desgastou, fortaleceu. Separou quem era de ficar de quem era só de passar. Nessas décadas, Penamar viu de tudo. Secas duras que racharam a terra e mataram o gado. Pequenas enchentes que levaram roças inteiras rio abaixo. Epidemias que assustaram as famílias. Festas de igreja que juntavam todo mundo na praça. Casamentos que uniam famílias antigas. Eleições que dividiam compadres. Brigas que duraram anos por causa de cerca, de herança, de palavra maldita. Chegadas e partidas. Gente que nasceu ali, cresceu, trabalhou, envelheceu e foi enterrada naquela terra. Gente que partiu para tentar a vida em outro lugar e nunca mais voltou. Gente que voltou depois de anos, trazendo na bagagem sonhos novos. Penamar foi ganhando corpo. Escola, pequena, de chão batido, mas escola, comércio, venda, barbearia, ferreiro, costureira, mais casas, de taipa, de tijolo, de adobe, mais gente, famílias crescendo, multiplicando, mais fé, igreja reformada, santos novos, procissões maiores, mais vida. Os filhos de quem lutou lá atrás se tornaram os novos líderes. Seu Nivaldo, que era jovem vaqueiro, virou ancião respeitado. Dona Filó, que era parteira e rezadeira, virou lenda viva, guardando a memória do lugar. E os netos deles correram pela mesma terra, brincaram nas mesmas ruas de chão batido, mas com sonhos diferentes, sonhos maiores, porque o tempo ensina. E aquela geração nova já não aceitava mais ser só distrito de Santana. Eles queriam mais, mereciam mais e estavam dispostos a lutar por isso. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, o Brasil inteiro estava mudando. Novos ventos políticos, novas ideias, nova Constituição, novos direitos. E em Penamar, uma nova geração de lideranças começou a se articular. Comerciantes, professores, pequenos fazendeiros, gente com estudo, gente com coragem. Eles olhavam para Santana e viam distância. Distância física, distância política, distância de interesse. As decisões importantes eram tomadas lá,
O dinheiro ficava lá. As melhorias iam para lá. E Penamar continuava sendo tratado como o apêndice, como o distrito, como o filho menor que não merecia atenção. Foi aí que começou a campanha pela emancipação. Não foi fácil, nunca é. Emancipação significa briga política, significa romper laços antigos, significa desafiar estruturas de poder. E em Santana muita gente não queria perder o controle sobre Penamar. Afinal, significava perder território, perder arrecadação, perder influência. Mas os líderes de Penamar não desistiram. Fizeram abaixo-assinado, reuniram o povo, foram para Salvador bater na porta de deputados. Escreveram cartas, fizeram pressão, articularam apoio. E o povo apoiou. Porque o povo sabia que aquilo não era capricho, era necessidade, era justiça, era dignidade. Em 1962, depois de décadas de espera, depois de papelada sem fim, de luta política nos bastidores, de muito pé batendo em porta de gabinete, de noites sem dormir, veio a notícia que mudaria tudo para sempre. Penamar seria emancipada. Viraria município autônomo, cidade de verdade, com prefeito próprio, câmara própria, orçamento próprio. E com a emancipação viria também um novo nome: Serra Dourada. Um representante da Câmara de Santana, de pé numa pequena tribuna improvisada, segurando um documento oficial com as mãos trêmulas, respirou fundo e começou a ler em voz alta. Por decreto estadual, em conformidade com a lei vigente, fica criado o município de Serra Dourada, desmembrado de Santana dos Brejos. O que aconteceu em seguida, ninguém que estava ali jamais esqueceu. Gente chorando, gente gritando de alegria, gente se abraçando, velhos ajoelhando na terra, beijando o chão, mães levantando os filhos nos braços, homens se cumprimentando com lágrimas nos olhos. Era mais que comemoração, era libertação, era reconhecimento, era a vitória de quem sempre acreditou. Dona Filó, a senhora tá ouvindo isso? Tá ouvindo? Agora nós é cidade, mulher. Cidade de verdade. Cidade com nome bonito. Serra Dourada. Eu achei que não ia viver para ver esse dia, Dona Filó. Eu tô ouvindo, meu filho. Tô ouvindo sim. Não sei se eu tô viva ou se já tô sonhando acordada, mas se isso aqui não é vitória, eu não sei o que é, viu, Su? Nós vencemos! A gente vencemos! O nome Serra Dourada não nasceu à toa, não foi escolha aleatória, não foi acaso. Era a alusão direta à serra que sempre esteve ali, vigiando, protegendo, testemunhando, firme, imponente, eterna. Alguns dizem que o nome também carrega eco de famílias antigas da região, gente com o sobrenome Dourado que marcou aquela terra com trabalho, suor e sangue. Outros acham que é por causa do jeito que a serra brilha no pôr do sol, parecendo ouro velho, ouro batido, refletindo a luz do fim do dia de um jeito que corta a respiração de tão bonito. Talvez seja tudo isso junto, talvez seja só o jeito que o sertão encontrou de batizar uma história que demorou tanto tempo para ser finalmente reconhecida, respeitada, celebrada. O que importa mesmo é que naquele dia o povo deixou de ser apenas gente do distrito, deixou de ser apenas gente de Penamar e passou a ser
oficialmente, orgulhosamente, do município de Serra Dourada. Serra Dourada não nasceu em um dia só. Não nasceu com a assinatura de um decreto. Não nasceu com a escolha de um nome bonito. Serra Dourada nasceu aos pedaços, aos poucos, em cada gesto pequeno que parecia não significar nada. Nasceu no aperto de mão tenso entre dois coronéis orgulhosos em 1887, quando a paz parecia impossível, na reza baixa de Dona Filó na porta de casa, pedindo proteção para os seus, no suor de seu Nivaldo puxando boiada sob o sol inclemente do meio-dia, no caderno amassado da primeira criança que aprendeu a ler ali, decifrando palavras à luz de lamparina, na fé inabalável de quem acreditou que aquele lugar merecia ser mais do que nota de rodapé em papel de cartório, no choro de alegria de quem viu o nome Serra Dourada brilhar pela primeira vez no documento oficial. Hoje, quando o vento desce da serra, batendo nas casas, quando ele levanta a poeira da rua, quando ele balança as árvores da praça, ele não traz só poeira, não traz só ar. Ele carrega também a memória de quem ficou, de quem lutou sem nunca desistir, de quem deu nome, sobrenome e vida a essa terra. Serra Dourada não é mais que município no mapa, não é mais que placa na entrada da cidade, não é mais que nome bonito em documento. Serra Dourada é a prova viva de que cidade pequena também tem história grande, de que gente simples também faz história, e que por trás de cada placa com nome e data tem gente de carne, osso e coragem que fez aquilo acontecer. Gente que merece ser lembrada, gente que merece ser celebrada. Essa é a história de Serra Dourada, do povoado São Gonçalo, a Penamar, até finalmente se tornar a cidade que é hoje. Uma história de resistência, de fé, de luta, de vitória. Se a história de Serra Dourada tocou você, se você sentiu a emoção dessas pessoas que lutaram tanto, imagina quantas outras cidades por aí escondem lutas parecidas, nomes esquecidos, vitórias que ninguém contou direito, histórias que merecem ser resgatadas, celebradas, eternizadas. Se você quer que a história da sua cidade seja narrada aqui, do seu jeito, com esse mesmo carinho, com esse mesmo respeito, com essa mesma emoção, comenta aí embaixo agora. Conta a história da minha cidade. Seu comentário pode virar uma temporada inteira. Pode virar o episódio que vai emocionar milhares de pessoas. Pode virar a homenagem que a sua cidade sempre mereceu. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e ativa o sininho para ser avisado sempre que uma nova história for contada. Porque aqui, no Cidade Sua História, quem brilha de verdade não sou eu, é a sua cidade. E cada cidade tem um mundo inteiro para contar.